Dentro de um mundo onde muitas vezes o entretenimento se resume a uma ação sem alma, uma ação apenas e meramente apenas pela ação, Avatar trouxe algo a mais. Um convite para repensar nossa relação com o próprio cinema e por que não? Lançado em 2009, Avatar quebrou recordes e se tornou assim também uma das maiores bilheterias da história e inspirou discussões que foram além das salas de cinema também. O planeta Pandora por aqui, com sua fauna e flora deslumbrantes, tornou-se um ícone e também um mundo onde parece que nós gostaríamos de estar. E não é para menos, James Cameron dedicou mais de uma década da sua vida para conceber e criar a tecnologia necessária para trazer Pandora à vida, e isso foi evidente em cada frame do filme. Inclusive, na época, essa experiência imersiva parece ter provocado alguma coisa muito interessante, que seria um fator que foi intitulado como depressão pós-Avatar. Avatar também é, em muitos aspectos, uma alegoria da colonização e dos malefícios que essa pode trazer consigo. Os humanos chegam a Pandora nesse filme com o objetivo de explorar os seus recursos, sem se importar assim com a vida dos Na'vi. E essa é uma narrativa que permeia pelo menos e se assemelha com histórias de colonizadores em nossa realidade, que praticamente em muitos aspectos também ignoraram várias culturas e também direitos de povos indígenas. Enfim, fica aí a crítica social foda. Um aspecto muito interessante desse filme é tão bem explorada a conexão espiritual da espécie Na'vi. Os Na'vi têm uma conexão espiritual profunda com Pandora, algo que vai além do que podemos conceber em nossa vida moderna e tecnológica. Em outras palavras, os Na'vis, eles se conectam literalmente com a natureza através de suas tranças, compartilhando-se energia e sabedoria com os seres ao seu redor e vice-versa também. Essa conexão espiritual que essa espécie tem com a natureza é uma antítese ao mundo dos humanos em Avatar, onde a tecnologia e o desejo por lucro e poder suprimiram qualquer conexão que eles pudessem ter com a natureza ou entre as pessoas mesmo, né? Mas bem, um ponto interessante aqui em Avatar é que desde os primeiros minutos desse filme há uma sensação inevitável de tensão que para sobre toda a narrativa. Mesmo nas cenas de apresentação em relação ao planeta Pandora, com toda a sua beleza e vários elementos encantadores, nós já podemos sentir que existe alguma coisa sombria por trás, que existe uma sensação de que algo grandioso e ao mesmo tempo violento está se aproximando daquela história um tanto quanto utópica. E essa é uma técnica que James Cameron parece que empregou justamente para preparar o público para o inevitável confronto entre os humanos e a raça Navis, ou Navis. Enfim. E uma das primeiras indicações disso, é claro, o conflito entre os humanos e a raça dos avatares, é a própria atmosfera militarizada da base humana em Pandora. Já na introdução, nós vemos que a base dos humanos é cercada por cercas elétricas, armas pesadas e também helicópteros militares. E não é um ambiente dessa forma que passa aquela sensação de exploração pacífica, pelo contrário, passa mais aquela sensação de estar inserido dentro de um campo de guerra mesmo. O coronel desse filme, ele é introduzido com uma atitude mais agressiva, mais militarista, mais grotesca, que acaba falando então sobre os perigos de Pandora e também a necessidade de constantemente estar preparado para lutar, seja qual for o custo disso. E essa apresentação do coronel já dá um tom de alerta para todos que assistem Avatar desde o começo, ou seja, passa a mensagem desde o começo de que ele não está ali para negociar ou compreender a situação real que está acontecendo naquela história, mas ele está pronto para dominar e destruir, custe o que custar. E é por isso mesmo que essa atmosfera de guerra pronuncia claramente que a presença humana em Pandora não será uma coexistência pacífica. Não, pelo contrário. A atitude dos soldados e também a quantidade de armas deixa muito claro
que os humanos vieram preparados para um confronto e que a diplomacia, nesse caso, não passa apenas de uma fachada. E quem assiste Avatar nesse sentido, desde cedo, sente que a violência não é apenas uma possibilidade nesse filme, mas também é um fato iminente que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Tudo, mas basicamente tudo mesmo, está desenhado para transmitir a ideia de que os humanos veem Pandora como um território a ser conquistado e não como um lar para ser respeitado. Outra ferramenta que James Cameron parece usar em Avatar é se utilizar daquela valiosa substância que se chama unobitânio, se eu não me engano essa é a pronúncia. Mas enfim, aquele valioso minério que os humanos não estão determinados a extrair de Pandora. Pelo menos no filme fica implícito que esse é o maior objetivo dos humanos em Pandora, extrair esse valioso minério. Desde o início, o objetivo dos humanos é meramente exploratório. Eles não escondem isso de forma alguma. O executivo dessa operação no filme deixa claro que o interesse em Pandora é puramente financeiro, então, e ele demonstra pouca empatia dessa forma pelo povo nativo de Pandora e também pela natureza, que ele não mede esforços para devastar. A natureza dos humanos em relação a Pandora e seus habitantes também é um prenúncio claro de conflito. Desde o início nós vemos que muitos dos humanos não veem Pandora como um lar, mas como um recurso a ser explorado. E apenas isso. Eles se referem às naves como selvagens e não demonstram interesse, mas não demonstram interesse nenhum em compreendê-los. Essa atitude de desdém e falta de respeito prenuncia a inevitável tentativa de tomar Pandora pela força. O desprezo pelo desconhecido, então, pela cultura diferente, é algo que historicamente, em nossa realidade pelo menos, acabou sempre levando a um conflito. E, claro, em Avatar isso foi brilhantemente retratado. Cameron faz questão de mostrar que para muitos dos humanos em Pandora, os Navis não têm valor nenhum. E essa visão é um prenúncio de toda a violência que se seguirá posteriormente. Até porque quando você desumaniza outra pessoa, a destruição se torna mais fácil de justificar. Não é mesmo? Por fim, todas as tentativas de paz ao longo do filme são carregadas desse sentimento maior de fragilidade. Há momentos em que parece que pode haver uma solução pacífica, mas eles são sempre interrompidos por alguma intervenção militar surpresa. Talvez seja por causa disso que, ao assistir o filme, você pode ficar com aquela sensação de que Pandora pode ser encarada como um símbolo e um lembrete também que nós poderíamos ser se respeitássemos o mundo ao nosso redor, se todos respeitassem as outras pessoas como a si mesmos. Se olharmos para a raça de Pandora, ou seja, aquela espécie, os Navis, que eles podem ser considerados como uma representação de povos que lutam para proteger suas terras e culturas também. Aparentemente, a mensagem de Avatar é mais atemporal do que aparenta ser, e não importa quantos anos se passem, essa necessidade de revisitar o filme para nós vermos cada vez mais semelhanças com episódios históricos que permeiam a nossa realidade se parece cada vez mais essencial também. Nesse sentido, o Avatar pode ser considerado um ótimo filme e também que nos leva a refletir sobre diversos aspectos pelos quais nós já passamos aí no passado. Bem, por enquanto é isso aqui no Nova Atenas. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!